Como saber se uma ação paga dividendo? Será que sua carteira de investimentos possui boas empresas pagadoras de dividendos? Fica até o final do vídeo comigo que eu vou te ensinar a analisar tudo isso e muito mais. E ainda vou dar uma dica de ouro para saber quais são as melhores ações pagadoras de dividendos hoje. Olá pessoal, eu sou o Lucas Carvalho, chefe de análise de investimentos da Toro, e este é o segundo vídeo da nossa série explicando como os grandes milionários fazem dinheiro na bolsa de valores e vivem recebendo todos os meses parte dos lucros das empresas que investem. Se você perdeu o primeiro vídeo e não sabe nada sobre dividendos, eu estou deixando o link aqui no card e a descrição do vídeo para você assistir antes desse vídeo, combinado? E para não perder os próximos, já sabe, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos. A essa altura, você já sabe que dividendo é a parte do lucro de uma empresa. Mas como saber se uma companhia paga ou não dividendos? O caminho para isso é recorrer ao site de relacionamento com investidores da empresa. Toda companhia listada em bolsa precisa de um site de relacionamento com os investidores, por onde serão informados todos os eventos relevantes e documentos importantes. Em geral, todo o site de RI possui uma seção informando os dividendos e JCPs que a companhia já anunciou e as respectivas datas com data X e a data de pagamento. Por lá, você tem acesso também aos resultados das empresas e pode conferir como anda a saúde financeira do negócio. Se você já investiu em uma ação, provavelmente já se deparou com ações com final 3 e com final 4 no ticker, como Petro 3 e Petro 4. As ações com final 3 são chamadas de ordinárias e dão ao investidor poder de voto nas assembleias. Já as ações com final 4 são as preferenciais, que dão prioridade no recebimento de dividendos e não dão direito a voto, exceto em alguns casos muito específicos. Mas calma, se você tem ações de final 3, não significa que elas não irão pagar dividendos. O que acontece apenas é que as ações de final 4, em geral, podem ter um acréscimo de prêmio sobre a distribuição de lucros. Agora que você já sabe como conferir se uma ação paga dividendos ou não, vamos falar sobre como analisar esses números. Um dos principais indicadores que revelam se o valor do dividendo é relevante ou não é o chamado Dividend Yield. Esse é um indicador que mede a performance da empresa de acordo com os proventos pagos aos seus acionistas, mostrando a relação entre os dividendos distribuídos e o preço atual da ação da empresa. A fórmula é bem simples e vai aparecer aí na tela para você. Na parte de cima, você coloca o valor de dividendos recebidos e na parte de baixo, o preço da ação. O resultado é multiplicado por 100 para retornar um valor percentual. Vamos a um exemplo? Em 2021, a Vale distribuiu cerca de R$ 14,65 em dividendos e JCP por ação aos seus acionistas. Para receber todos esses lucros, você precisaria ter comprado as ações de Vale 3 no dia 4 de março de 2021. O preço de fechamento das ações de Vale neste dia foi de R$ 96,01. Multiplicando o resultado da divisão por 100, chegamos ao Dividend Yield de 15,25%. Considerando que a taxa Selic ao final do ano de 2021 era de 9,25%, temos um retorno de quase 5,5% maior, um baita de um resultado, não é mesmo? Outro indicador importante para analisar é o Dividend Payout, que basicamente é a porcentagem do lucro que a empresa destina aos seus acionistas. Lembra que no primeiro vídeo dessa série nós falamos que os lucros de uma empresa se assemelham à divisão de uma pizza? A empresa pode escolher quantas fatias quer destinar aos seus acionistas, ou seja, qual será o payout do seu lucro. Calma, que vai ficar mais claro no exemplo. Vamos falar agora sobre a Taesa, uma empresa do setor elétrico, queridinha dos investidores por ter sido uma boa pagadora de dividendos nos últimos anos. Em 2021, a Taesa pagou aos seus acionistas cerca de 1,6 bilhão de reais em proventos e teve lucro líquido do ano de cerca de 2,2 bilhões de reais. Logo, dividimos o primeiro valor pelo segundo e multiplicamos por 100 para encontrar o payout. O resultado fica perto de 72,7%, ou seja, a maior parte do lucro obtido no ano foi entregue aos seus investidores na forma de proventos. Podemos analisar ainda a volatilidade dos dividendos de uma companhia. O que esperamos ver aqui é um dividendo crescente, ano a ano, com poucas oscilações, mas um sinal de alerta se acende quando vemos grandes movimentações no pagamento de proventos das empresas. Neste caso, talvez essa companhia não seja ideal para a sua carteira de investimentos com foco em dividendos.
Outro indicador importante que complementa este último ponto é o endividamento. Em geral, empresas muito endividadas podem sofrer em alguns momentos com o pagamento dos dividendos. Para isso, podemos usar, por exemplo, a divisão entre a dívida líquida da companhia e o EBITDA. Para quem ainda não conhece, EBITDA é um jeito para se referir aos lucros das empresas antes de descontar juros, impostos, depreciação e amortização. Em português também é conhecido como Lagida. Esses valores você encontra nas demonstrações de resultados nos sites de RI das empresas. Voltando ao cálculo, o resultado da divisão entre a dívida líquida e o EBITDA mostrará em quantos anos a geração de caixa da companhia é capaz de quitar as suas dívidas. Para este número, esperamos que o valor seja o menor possível, em geral abaixo de 3 vezes, mas podendo variar de empresa para empresa e de setor para setor. Vamos a um exemplo. Em 2021, a ISA-CETIP, companhia do setor elétrico, registrou um endividamento de cerca de 6,7 bilhões de reais. O EBITDA ajustado da companhia fechou o ano perto de 2,3 bilhões de reais. Ao dividirmos um indicador pelo outro, encontramos um endividamento próximo de 2,9 vezes, que pode ser considerado saudável para essa companhia. Existem outras características importantes ao analisar a dívida de uma empresa, como o prazo de vencimento, mas por hoje vamos atentar apenas para esse indicador, combinado? Por fim, devemos analisar a periodicidade dos dividendos. Para montar uma carteira com recebimento recorrente, é ideal equilibrar a composição entre empresas que pagam proventos mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente. O Bradesco, por exemplo, é uma empresa que paga dividendos mensais. Dessa forma, você consegue uma renda extra recorrente com as ações da companhia. Enquanto isso, a Vale, como mencionamos no exemplo, costuma pagar proventos semestrais. Para algumas ações, outros fatores podem ser determinantes para aumento ou a diminuição dos dividendos. Para empresas ligadas às commodities, por exemplo, ciclos positivos do mercado tendem a gerar mais lucro para essas companhias e, consequentemente, maior distribuição de proventos. Para bancos e seguradoras, momentos de alta dos juros em geral são positivos para dividendos. Isso acontece porque muitas dessas empresas têm dinheiro em caixa e com a taxa de juros mais alta, esse dinheiro tende a render mais e trazer mais lucro para a companhia. Agora chegou a dica bônus que eu te prometi. Você viu como analisar uma ação pagadora de dividendos pode ser um trabalho complexo e extenso, não é mesmo? E se eu dissesse que você pode agilizar esse processo e ter acesso a uma carteira de ações totalmente grátis com recomendações de boas empresas pagadoras de proventos? Pode parecer um sonho, mas isso é possível agora mesmo. Eu e minha equipe de analistas de investimentos selecionamos a dedo as melhores ações pagadoras de proventos para montar sua carteira de investimentos e viver recebendo dividendos. E o melhor de tudo isso 100% grátis. O link para baixar o relatório e conferir as recomendações está aqui no primeiro link da descrição. Clica e aproveite essa oportunidade. Agora você já aprendeu como saber se uma ação paga dividendos e como analisá-los da forma certa. No próximo vídeo dessa série, eu vou te mostrar como os grandes milionários utilizam os proventos para aumentar o patrimônio e ainda mais rápido. Então, se inscreva no canal para não perder. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nossos especialistas vão te ajudar. E se gostou desse vídeo, deixe seu like também. Até a próxima!